Olá, eu sou o professor Christian Moraes, sou professor de arte e esta aula é específica para a segunda série do ensino médio. Nosso tema de hoje é o stop motion. Mas você já deve ter ouvido falar o que seria o stop motion. É provável que você já tenha ouvido falar sobre ela e mais provavelmente ainda deve ter visto alguma animação feita com essa técnica chamada stop motion. Ela é bastante usada por gigantes do entretenimento como a Disney e também na criação de animações caseiras e não tão pomposas assim. Usada tanto em desenhos animados quanto em filmes com atores reais, esta técnica é bastante difundida no meio cinematográfico e há algumas décadas faz parte da rotina criativa de diversas pessoas ao redor do mundo. Vamos conhecer um pouco mais sobre o stop motion. Qual seria a sua definição? Poderia ser traduzido como movimento parado. É uma técnica que é utilizada a disposição sequencial de fotografias diferentes em um mesmo objeto inanimado para simular um movimento. Estas fotografias são chamadas de quadros e normalmente são tiradas de um mesmo ponto com o objeto sofrendo uma leve mudança de lugar. Afinal, é isso que dá a ideia do movimento. Por isso que a gente tem essa definição um pouco mais clara do que seria esse movimento parado. Cientificamente falando, o stop motion é compreendido como movimentação pelo fenômeno da persistência retiniana. Ela provoca a ilusão do cérebro humano em algo que se move continuamente quando existem mais de 12 quadros por segundo. Na verdade, o movimento desta técnica cinematográfica nada mais é que a ilusão de ótica. Você já deve ter percebido alguma animação que você percebe que está vendo uma coisa muito rápido e esses movimentos vão se mexendo, claro. Isso é o que nós chamamos de stop motion. Cada fotografia dessa representa um movimento que se quer que o espectador observe. E como é que tudo isso começou na nossa história? A história do stop motion remonta aos primórdios do cinema. O mágico e ilusionista francês Georges Méliès viu nesta arte uma ótima oportunidade para dar sequência a seus truques misteriosos que encantavam a todos. A partir da técnica do stop motion, ele alcançou o ápice da sua carreira cinematográfica com o filme Viagem à Lua em 1902. Vocês estão vendo aí embaixo aí a imagem do George e também do cartaz do filme Viagem à Lua. No curta, a chegada na Lua de um foguete com a tripulação humana é criada a partir desta técnica, o stop motion. Ao longo do século XX, a técnica foi sendo desenvolvida e aprimorada por diversos diretores de cinema e, durante muito tempo, a base para efeitos de filmes como Robôs e Monstros, pois, como ainda não existia toda essa tecnologia que a gente conhece hoje dos filmes, que são capazes de criar qualquer coisa a partir de um computador. Os cineastas da época recorriam à movimentação quadro a quadro. Como eu trouxe essa imagem para vocês, por exemplo, são dois objetos, um cavalinho e uma criança. Cada movimento desse é uma mudança de quadro dentro do stop motion. E aí o editor pega todas essas fotos e coloca em sequência, nos dá a impressão, como eu falei antes, da ilusão de ótica, como se eles estivessem se mexendo. É basicamente isso a técnica do stop motion. Agora a gente vai conhecer algumas produções cinematográficas que foram pautadas em cima do stop motion. Essa técnica foi utilizada, por exemplo, na saga Star Wars, do diretor estadunidense George Lucas, que revolucionou o cinema com as suas habilidades de efeitos especiais usando o próprio stop motion. Outro que chamou e ainda chama muita atenção para o uso dessa técnica e também é conhecido como Tim Burton, em 1982. Burton criou Vincent, um curta-metragem de terror para crianças, todo em stop motion. Em 2005, o mesmo diretor repete a dose, agora em um longa, como a gente conhece, A Noiva Cadáver. Você já deve ter assistido esse filme na sua infância, com certeza. Temos outra produção também muito conhecida e muito famosa, o aclamado filme A Fuga das Galinhas. Quem não gosta desse filme, né? Ele é da Grã-Bretanha, de 2000, dirigido por Nick Park e Peter Lord. E também o longa chamado O Estranho Mundo de Jack, dos Estados Unidos, de 1993, de Harry Selick,
também são bons exemplos de sucesso dessa técnica do stop motion. Se você ainda não assistiu esses filmes, corre lá, baixa esse filme na internet ou na Netflix, que hoje a gente tem essa plataforma de filmes, e você consegue assistir A Fuga das Galinhas, Star Wars, O Estranho Mundo de Jack e A Noiva Cadáver, para você compreender esta linguagem cinematográfica chamada stop motion. Agora eu vou falar para vocês como criar seu próprio stop motion. Claro, é uma receita muito básica, mas para você começar a fazer os seus trabalhos, são dicas excelentes. Para criar seu stop motion, você precisará primeiramente de duas coisas: um computador com um programa para edição de vídeo e uma câmera fotográfica digital. Tendo isso, você precisará agora de personagens, ou seja, você vai precisar agora criar uma história, que podem ser bonecos vendidos em lojas da sua coleção ou coleção de alguém que você conheça, ou pode ser feito também por massinha de modelar. Você pega a massinha de modelar, cria a tua história, cria seus personagens e aí você vai fazendo os cliques de cada momento para você criar o seu stop motion. Dicas importantes que eu vou trazer agora aqui para vocês. Primeiro, planeje a sua imagem. Procure elaborar um roteiro, espaço de movimentação dos personagens e cenário também é muito importante, para não ter nenhuma surpresa durante a filmagem e acabar perdendo tempo e trabalho. Então se planeje muito, coloque no papel, escreva qual é a sua ideia. Segunda dica, utilize menos quadros por segundo. Vídeos usam em torno de 30 FPS e por isso um stop motion dará um bom trabalho. Tente usar pelo menos de 12 a 15 e aí você terá um bom número, terá um bom trabalho para você postar aí, por exemplo, nas suas redes sociais. Evite movimentar a câmera. Quanto menos você movimentar a câmera, melhor será o seu resultado final. Outra coisa, aproveite recursos de editor de programas de vídeos. Alguns efeitos de movimentação podem ser adicionados na edição, o que poupa o trabalho e evita os erros durante as filmagens. Suavidade na movimentação. Para tornar mais real a sua animação, suavidade nos movimentos é essencial. Isso pode ser incrementado através do efeito blur, que quer dizer desfoque, dos editores de vídeo. Todo programa de editor tem essa finalidade. Obviamente, criar um filme de stop motion não é uma tarefa muito fácil, ela é um pouco complicada, mas com empenho e paciência, vídeos de grande qualidade poderão ser criados por você mesmo. Vou fazer uma recapitulação para você compreender sobre o stop motion. Stop motion é uma técnica usada para animar objetos de qualquer tipo, a partir do uso de um sistema que permita capturar imagens estáticas e reproduzi-las em sequência. A princípio, esta técnica foi utilizada para criar efeitos visuais em filmes com atores. Neste caso, utiliza-se bonecos com um sistema de articulação internas que permitia o movimento de juntar estes bonecos em posições de maquetes que reproduziam cenários reais. Posteriormente, os bonecos eram submetidos a pequenos movimentos. Uma câmera capturava as imagens e, posteriormente, o animador submetia o boneco a outro movimento. Seguia-se com esta rotina até a produção do movimento completo da cena. Estas imagens eram montadas em uma sequência para gerar a ilusão do movimento. Então isso, gente, o stop motion, você vai pegar objetos inanimados através de massinha de modelar ou aqueles bonecos que você tiver em casa, você pode criar uma história de movimentação muito suave, como a gente viu na nossa dica, deixe sua câmera estática, pense na sua criatividade e vá fazer essas fotos. E depois você joga no editor de vídeo de um computador e vai brincando um pouco com essa edição. Vai por mim, você vai aprender muito e, claro, se você acessar no YouTube, por exemplo, tem muitos tutoriais hoje presentes na rede ensinando passo a passo para você criar seu próprio stop motion. E eu quero te convidar agora para você refletir junto comigo. Baseado em nossa aula, você consegue lembrar quais filmes citados em nossa aula de hoje que foram criados a partir da técnica do stop motion? Se lembra do que eu falei lá no início dos filmes? Vou te relembrar agora com essa resposta. Star Wars é um filme que foi criado, A Noiva Cadáver, A Fuga das Galinhas, O Estranho Mundo de Jack e uma curiosidade, o filme King Kong também. Aquele primeiro King Kong que a gente viu na história foi criado também através do stop motion.
E agora eu vou te convidar, claro, para você praticar esta técnica na sua casa. Se você puder e tiver interesse em conhecer mais sobre esta técnica, poderá aprofundar sua pesquisa no YouTube e conhecer mais ainda sobre stop motion. Crie sua história, crie seus personagens e monte o seu primeiro, quem sabe, o seu primeiro trabalho cinematográfico. Poste nas redes sociais, claro, para ganhar visibilidade e quem sabe aí você descobre um talento aí de diretor de cinema, hein? Então pratique, estude e pesquise. Ah, não esqueça de acessar na nossa plataforma Eduque esta aula. Lá você pode revisitar e procurar mais fontes de pesquisa sobre o tema. Um bom estudo e até o nosso próximo encontro.